Muito bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, LAC Concursos, em mais uma frente aí que estamos pegando aí com vocês. Gestão de pessoas e nosso módulo hoje é avaliação de desempenho. Professor, qual que é a máxima da avaliação de desempenho para concursos, né? Sempre lembrando, nós estamos aqui focando para você acertar a questão, né? Não é para você se tornar doutor em matéria nenhuma, tá? Mas qual que é a principal dica desse assunto para concursos, tá? Anota aí, ó. Não confundir erros de avaliação com tipos de avaliação, tá ok? Modelos de avaliação. A banca vai tentar confundir isso com você. Ah, professor, não captei ainda. Acompanha comigo na aula aqui que a gente vai frisar no momento que eu chegar em erros de avaliação com modelos de avaliação, para você ficar esperto aí que a banca às vezes inverte aí o sentido dessas duas situações e muita gente boa erra as questões, né? E você não vai errar com a gente aqui, bacana? Então vamos lá, avaliação de desempenho, acompanhe comigo aqui, ó. Avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo do seu potencial desenvolvimento futuro. Olha só, então aqui nós já temos informação importante, segundo o professor Idalberto Chiavenato. A avaliação de desempenho é para avaliar aqui cada indivíduo no cargo e de seu potencial de desenvolvimento para o futuro. Então, por que as organizações elas fazem avaliação dos seus servidores, dos seus colaboradores? Para que haja o quê? Um desenvolvimento de futuro, tá ok? Jamais, olha só, pegadinha de concurso, tá? Avaliação de desempenho jamais será para punir o colaborador, jamais, tá? Esse é um jamais que vale. Jamais a avaliação de desempenho será para punir esse colaborador, tá? Então, o que a banca vai colocar? Ela vai começar a fazer um cerca-Lourenço ali com você e no finalzinho ela fala, olha, a avaliação de desempenho ela tem como preponderância a punição do colaborador falso, tá? Não, é para o desenvolvimento futuro, beleza? A avaliação é considerada um processo para estimular ou julgar o valor, a excelência, né? A excelência e as qualidades de alguma pessoa, né? Que pessoa que é essa? O colaborador da organização. É considerado uma técnica de direção imprescindível, ou seja, não pode faltar nas organizações nos dias de hoje, na atividade administrativa, pois é um meio através do qual podem localizar problemas de supervisão de pessoal, de interpretação do empregado à organização ou ao cargo que ocupa. Olha só, às vezes o cara está o quê? Na organização errada, né? Também, né? Percepção dele em relação à organização, ou o cara está o quê? No cargo errado também. Então, professor, a avaliação de desempenho também consegue identificar isso? Consegue, para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Outra situação de dissonâncias, ou seja, de diferenças, né? É para avaliar também essas diferenças. De desaparecimento de empregado, ou seja, abscientismo, né? Por que esse cara não está indo trabalhar com um potencial mais elevado do que aquele que é exigido pelo cargo de motivação? Olha só, a nossa avaliação de desempenho também serve como um fator motivacional, tá ok? Lembrando, a avaliação de desempenho, ela não tem o escopo de punir, tá ok? Muito bem, vamos lá. Agora ver na sequência aqui, bacaninha, você não vai mais perder questões desse assunto, eu tenho certeza disso. Então lá, a partir dos tipos de problemas identificados, né? A partir desses problemas identificados na avaliação, a avaliação de desempenho auxilia no desenvolvimento de uma política de pessoal adequada às necessidades da organização. Falou em punição? Não.
eu vou ter que criar o quê? Estratégias de treinamento e desenvolvimento desse sujeito. Eu terei que, na minha organização, ter um corpo de treinamento melhor, adequado, se for o caso, né? Ou um desenvolvimento mais bem adequado à minha organização. Veja que eu não estou criando avaliação de desempenho para punir. O professor está repetindo muito isso. Eu estou repetindo isso porque as bancas vão dizer isso, tá ok? Dizer que a avaliação de desempenho é um fator para punição, tá ok? Então, segundo Chiavenato, Hidalberto Chiavenato, o Papa da administração no Brasil, os principais passos para implementar a avaliação de desempenhos devem ser, vamos lá, alguns passos conforme Chiavenato. Professor, por que nós temos que ver o professor Chiavenato? Porque as bancas vão cobrar o professor Hidalberto Chiavenato para você. Vamos lá, primeiro passo que o professor diz, ó, para se ter o quê? Implementar uma avaliação de desempenho nas organizações. Assegurar um clima de trabalho de respeito e confiança entre as pessoas. Encorajar as pessoas a assumir responsabilidades. Olha só, né? E definir metas de trabalho. Mais um ponto. Desenvolver um estilo de administração que seja democrático. Olha só, democrático, participação de todos. Participativo e consultivo. Tem mais, professor? Tem mais. Vamos lá, ó. Antes eu vou apagar aqui, né? Criar um propósito de direção para o futuro. Olha só a chave aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Criar um propósito de direção, futuro e melhoria contínua entre as pessoas. Melhoria contínua, né? Professor, o que é melhoria contínua? Lá em ferramentas da qualidade, ciclo PDCA, tá ok? Ciclo PDCA. Professor, tem que ter esse conhecimento aqui? Não, só estou ampliando o seu conhecimento, tá? Melhoria contínua. Eu tenho que planejar, eu tenho que fazer, eu tenho que controlar e eu tenho que corrigir, né? Professor, eu não sei o que é ciclo PDCA, mas você já sabe, já entendeu o que falei. Mas preciso dessa informação aqui? Não, só um extra, tá? Vamos lá, outro fator importante conforme Chiavenato. Gerar uma expectativa permanente de aprendizagem. Olha só, gerar uma expectativa permanente, está sempre desenvolvendo, de inovação. As organizações não precisam de inovação? Sim. Desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento profissional. Então, a avaliação de desempenho tem esse papel. Também tem de transformar a avaliação de desempenho em um sistema de julgamento arbitrário para um processo de diagnóstico de oportunidades de crescimento. Olha só esse finalzinho aqui, ó, aquela chave que eu falei para você. A avaliação de desempenho, ela não é punitiva, ó. O que o professor Hidalberto Chiavenato fala, ó? Tem que transformar essa ideia que as pessoas têm de punição, ó, de julgamento arbitrário, para um processo de diagnóstico de oportunidades e crescimento. Gente, isso aqui é chave, ó. Isso aqui é chave quando se fala de concurso público. As bancas, elas vão tentar inverter essa ideia aqui. Elas vão tentar inverter não, né? Eles vão tentar esconder esse finalzinho aqui e dar destaque, dizer que a avaliação de desempenho é para julgamento e penalidade. Falso, tá? Sempre falso isso, tá ok? Muito bem. Tá? Assim, não tem grandes segredos aqui ainda não, tá? Vamos lá. A responsabilidade pela avaliação de desempenho das pessoas pode ser atribuído às seguintes pessoas. Então aqui, agora nós vamos ver quais pessoas que podem estar atribuídas a ela fazer a avaliação, tá? O gerente, essa é a figura mais clássica, né? É o gerente, é o chefe, o supervisor, a pessoa hierarquicamente próxima, né, do colaborador, né? Ele pode receber vários nomes, mas o gerente como um nome gerencial. Na maior parte das organizações, cabe a esse sujeito gerente a responsabilidade de linha pelo desempenho
de seus subordinados e por sua avaliação, né? Lógico, né? Ele avalia o desempenho do pessoal com a assessoria do órgão de gestão de pessoas que estabelece os critérios para tal avaliação. Então, essa é uma figura possível na avaliação de desempenho. A gente vai ver já já que nós temos alguns tipos de avaliações, tá? A mais famosa delas, a avaliação 360 graus, tá? Nós vamos chegar lá e a gente vai fechar esse assunto. A própria pessoa pode fazer uma autoavaliação, né? Nas organizações mais democráticas, nas organizações dos dias de hoje, né? O próprio indivíduo é responsável por seu desempenho e autoavaliação, tendo em vista determinados parâmetros fornecidos pelo gerente ou pela organização, tá? E essa figura aqui da própria pessoa era importantíssima na avaliação, né? Chamada 360 graus, tá? Avaliação 360 graus. Professor, o que é a avaliação 360? Vamos antecipar, né? O que é a avaliação 360 graus? O sujeito está aqui, ó. Está aqui. Ele é avaliado pelo seu superior, ele é avaliado pelos seus pares, as pessoas que estão no mesmo nível, e se ele tiver alguma chefia, alguém abaixo dele, ele também é avaliado pelo seu subordinado. Professor, termina por aí a avaliação 360 graus? Não. Esse sujeito, ele avalia o superior dele, ele avalia o seu subordinado, ele avalia os pares, ele avalia também faz a sua autoavaliação, tá? A própria avaliação. Para ser uma avaliação 360 graus, ou seja, circulado, o cara está circundado, né, por avaliações, inclusive a dele, obrigatoriamente temos que ter a autoavaliação, tá ok? Então, hoje as organizações, elas trabalham também para o indivíduo falar, olha, será que eu sou essa última bolachinha do pacote mesmo? Será que eu estou valendo tudo isso, né? É interessante que as organizações. Outra situação, né, aí já partindo já para essa avaliação 360 graus também, é o indivíduo e o gerente juntos, né? Formulação de objetivos, ó. Também nós podemos ter um tipo de avaliação chamada avaliação por objetivos, APO, tá? Que a gente vai ver mais à frente lá. Formulação de objetivos consensuais que são conjuntamente formulados entre o avaliado e seu gerente. O avaliado compromete pessoalmente a alcançar os objetivos formulados, tá ok? Então vamos lá, ó. Então existe a casadinha de ter um acordinho aí entre o indivíduo e o gerente, tá? Isso aqui chama-se avaliação por objetivos, tá? Até mais do que avaliação 360 graus, esse item aqui. A equipe de trabalho, né, também pode ser sujeito dessa avaliação. A própria equipe de trabalho avalia o desempenho de cada um dos seus membros e define os seus objetivos e metas. E o órgão, né? O órgão de gestão de pessoas, famosíssimo gestão de pessoas, né? Que hoje em dia a gente gosta até de chamar de gestão com pessoas, tá? Isso aqui tem mudado, tá? Isso aqui é uma tendência. Professor, uma preposição faz diferença? Faz. Gestão de pessoas, eu estou fazendo gestão das pessoas. Gestão com pessoas, fazendo gestão junto com as pessoas, tá? Então, cabe a esse órgão chamado gestão de pessoas a avaliação do desempenho de todas as pessoas da organização. As informações sobre o desempenho são obtidas com cada gerente, ele vai lá, né? A gestão de pessoas vai lá e pega as informações, pega os dados e faz a interpretação dela, gerando um relatório de avaliação de desempenho. Tá ok? Bacana. Então, esses aí são os sujeitos possíveis de cair na nossa prova, dizendo quem são os sujeitos possíveis de executar uma avaliação. Comissão de avaliação. Ah, tá, temos mais essa figura, né? Comissão de avaliação. É atribuída uma comissão designada para essa finalidade e é geralmente constituída de pessoas pertencentes a diversos órgãos ou departamentos. Também é uma forma de avaliação. Chegamos na avaliação 360 graus. Professor, qual que é o nível de importância dessa avaliação de desempenho chamada 360 graus? Enorme. Ela é a avaliação dos dias de hoje, gente. Hoje é difícil você encontrar uma organização, uma grande organização, né, deixar bem claro, né, uma organização
que leva a sério o processo de avaliação de desempenho, que ela não se utilize da avaliação 360 graus ou de uma avaliação parecida com a avaliação 360 graus. Acompanhe comigo aqui. O que é essa avaliação 360 graus? Trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular, fez o desenho para você aí, por todos os elementos que mantêm uma forma de interação com o avaliado. Assim, participam da avaliação o superior, os colegas, que nós chamamos de pares também, né? Colegas e pares, os subordinados, os clientes, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas que giram em torno do avaliado com uma abrangência de 360 graus, né? Tem mais sujeitos ali, viu? Vamos pegar aqui, ó. Um sujeitinho está aqui, ó. Vamos desenhar ele aqui, né? Só já fez ali a representação, ele está aqui. Ele tem um superior? Tem um superior. Ele tem um subordinado? Pode ser que ele tenha um subordinado também, né? Um superior, vamos fazer esse pezinho direito aqui, né? Um superior. Ele tem pares? Tem pares, né? Tem pares, sujeitos aqui que são... Ele tem clientes? Tem clientes. Clientes que podem ser internos ou também, né, clientes externos. Vamos fazer uma diferença dos dois daqui. Vamos botar fornecedores aqui, né? Fornecedores. Né? O superior avalia ele, os pares avalia ele, não é verdade? Ele avalia os subordinados. O subordinado também avalia ele avalia os pares e ele avalia o superior. E também ele faz o quê? A autoavaliação. Autoavaliação. Mas ele é avaliado por quem também? Pelos fornecedores. E por que não também ele avaliar o fornecedor? Pode avaliar o fornecedor também. Ele é avaliado pelos clientes internos ou clientes externos, né? Tanto essas duas figuras aí, como ele também pode avaliá-los também. Por que não? Tá ok? Então aqui nós estamos diante de uma avaliação 360 graus. Tá ok? Vamos apagar aqui, voltar ali para o nosso texto, para você ver que essa avaliação 360 graus tem um detalhe interessantíssimo para concursos, né? Que é o seguinte, ó, é importante ressaltar que o processo de avaliação 360 graus envolve também a autoavaliação. O avaliado preenche a avaliação de desempenho sobre ele mesmo, tá? Não se esquecer da avaliação, da autoavaliação, para estarmos diante de uma avaliação 360 graus. Circulado por todos aqueles que me avaliam, eu também avalio essas pessoas e me autoavalio, né? Então, com essas, vamos dizer, estabelecimento de notas, eu consigo fazer o quê? Uma média entre aquilo que eu me autoavaliei e aquilo que as pessoas me avaliaram. Um negócio interessante, o aspecto ético dessa avaliação. Professor, isso aí as organizações lógico que vão enxergar. O cara, eu autoavaliação, vou me dar 10 em tudo. Gente, será que você está sendo justo? Né? Será que está sendo justo? Eu já vi algumas organizações cobrarem, né, pedirem para o superior, justificar, olha, você se deu nota 10 em tudo aí, tá certo isso aí, enquanto que os seus pares te deu nota 8, um outro par te deu nota 7,5, será que você está com essa bola toda? Não é para ter esse tipo de pressão, mas as organizações caminham para isso também, né? Elas não fazem corpo mole, né? Elas não são, a avaliação de desempenho não é para punir, mas ela dá um puxãozinho de orelha ali no cara para ver se ele apruma e vê, realmente, olha, eles estão observando, isso aqui não é só um jogo, não é só um jogo de notas, não. Realmente é algo importante para a organização. Olha só, né? Segundo o professor Chiavenato, são 3 objetivos fundamentais da avaliação de desempenho. Quais são esses 3 objetivos? Isso aqui cai muito em concurso, tá? Cai muito em concurso. Objetivo 1, permitir condições de medição de potencial humano, no sentido de determinar plena aplicação, né? Verificar esse potencial humano. Permitir o tratamento dos recursos humanos como um recurso básico, né? Crucial
das organizações cuja a produtividade pode ser desenvolvida indefinitivamente, dependendo, obviamente, da forma da administração, né? Então, dá um olhar importante nesse chamado recursos humanos, né? Que a gente não gosta muito de usar mais esse termo recursos humanos, né? A gestão de pessoas já se chamou recursos humanos outrora, né? É como se as pessoas fossem propriedade da organização, né? Ela tem recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, né? Acho que gestão com pessoas é mais bacana, mas se utiliza ainda esse termo. É uma crítica, né, que a gente tem aí. Vamos lá, terceiro ponto, fornecer oportunidade de crescimento e condições de efetiva participação de todos os membros da organização, tendo em vista, de um lado, os objetivos organizacionais e do outro, os objetivos individuais. Nunca esquecer dos objetivos individuais, tá? Olha só, então a avaliação de desempenho ela é tanto para os objetivos da organização, quanto para os objetivos do indivíduo. E veja, ó, ressalto mais uma vez, em nenhum momento falou que é para punir alguém, tá ok? Não se esqueça disso, tá? Ó, fornecer oportunidade de crescimento e condições. Professor, mas tem uma empresa que eu conheço que ela faz isso para punir as pessoas. Gente, mas a doutrina não ensina isso. A banca sabe que algumas organizações se utilizam de avaliação de desempenho para punir. E sabendo disso, o elaborador da questão, uma pessoa que está no mercado também, ele falou, opa, eu vou colocar aquilo que geralmente acontece na real. Mas, gente, ó, a doutrina nunca ensinou dizendo que a avaliação é para punir, tá ok? Muito bem. Aqui repetiu, né? Repetiu aqui, ó, nosso slide, né? Permitir condições, tá? Eu vou passar aqui para frente. Vamos lá. Então, a avaliação de desempenho é considerada um meio para obter dados e informações. Sabe a diferença de dados e informações, né? Os dados brutos, eles podem se transformar o quê? Em informação. Que possam ser registrados, processados e canalizados para a melhoria do desempenho humano nas organizações. Desempenho humano, que a gente vai ver, né? A gente vai ter um módulo aqui chamado de gestão por competência. Tá? As competências humanas, né? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. Professor, não vi isso ainda, não se assuste, a gente vai ver no módulo específico. Isso aqui é tão importante que nós vamos ter um módulo específico para ele aqui, tá? Ok? Então, a avaliação de desempenho, ela persegue também as competências humanas, básicas, conhecimento, gerar conhecimento, habilidade e atitudes do indivíduo. Vamos lá, o autor Stephen Robbins, famosíssimo também, muitas bancas gostam de utilizar o seu comportamento organizacional, o livro dele chamado Comportamento Organizacional, um livro que é editado desde a década de 70. Ele vem se reformulando, né? Temos aí várias edições, né? Então é um livro que eu recomendo para você que está estudando para concursos, né? O professor Hidalberto Cavenato é importantíssimo, né? Como livro, e o Stephen Robbins também, tá? Vamos lá, então vamos ver a visão do Stephen Robbins também, que as bancas gostam de cobrar. Apresenta 3 categorias de critérios utilizados para julgar o desempenho dos funcionários, dos colaboradores. Resultados individuais da tarefa. Se os fins justificam os meios, os executivos devem avaliar os resultados das tarefas dos funcionários. Avaliar os resultados. Né? Então, para o Stephen Robbins, resultados individuais nas tarefas. Ver o quanto que aquele sujeito individualmente contribui. A gente vai ver uma questão aqui que ela se baseia muito nisso aqui, tá? É importante o trabalho em equipe, mas eu preciso mensurar qual que é a contribuição do indivíduo em relação à tarefa, que pode ser uma tarefa coletiva, mas eu tenho que ver a contribuição dele. O terceiro ponto, né?
O terceiro ponto do Stephen Robbins é comportamentos. Em muitas situações é difícil determinar os resultados de cada membro de uma equipe para o resultado. Observa-se como um funcionário auxiliou no atingimento do resultado, como, por exemplo, atitudes de liderança, participação, etc. Então ele está falando, olha, muitas vezes é difícil de mensurar, de quantificar qual foi a participação. Então eu posso ver o quê? Os comportamentos dele, se ele foi um líder, ou se ele não foi um líder, se ele foi um chefe, né? Assim por diante. Traços, que é o terceiro aspecto. Então lá, quais são os 3 aspectos conforme o Stephen Robbins, né? Resultados individuais na tarefa, quando eu consigo mensurar, comportamentos, né? Comportamentos das relações interpessoais e traços. É a categoria mais fraca dos critérios, embora ainda sejam amplamente usadas pelas organizações. É mais fraca que as anteriores, pois está mais distante do desempenho real no trabalho. Destacam-se alguns traços como boa atitude, ser confiável, mostrar confiança, parecer ocupado, ou seja, muito vago, né? São traços, eu não consigo definir muito bem. Então, as 3 abordagens que a gente tem aí conforme Stephen Robbins: resultados individuais, que eu consigo mensurar, os comportamentais voltados às relações interpessoais mais robustas, né? Liderança, motivação, e os traços, que é critério mais fraco, conforme nos ensina Stephen Robbins. Ok? Muito bem. Vamos agora entrar numa parte importantíssima. Professor, não foi importante? Lógico que foi importante, que eu falei até agora. Mas agora nós vamos entrar numa parte importantíssima, que são os principais tipos de erro de avaliação. Ok? Não confundir erro de avaliação com tipo de avaliação ou método de avaliação. Melhor corrigindo. Não confundir tipos de erros de avaliação com métodos de avaliação. Tá ok? Quer fazer essa diferença já já. Efeituá-lo, que é um erro de avaliação. Professor, o que é um erro de avaliação? Um erro de avaliação ele pode ser intencional, porque o avaliador quer errar, a gente vai ver aqui, ele faz questão de errar, ele sabe que está errando, ou pode ser um erro porque ele é despreparado, ele não foi treinado, não foi desenvolvido para fazer uma avaliação que seja coerente com aquilo que a pessoa mereça. Então, existem as 2 formas, tá? Então, primeiro, questão de concurso. O erro de avaliação pode ocorrer por 2 motivos. Por questões tendenciosas, porque o cara quer avaliar a pessoa ou muito bem ou muito mal, ou na média, a gente vai ver que tem a questão também de avaliação na média, ou se o cara não está preparado para fazer a avaliação, tá bom? Então, efeituá-lo, importantíssimo. Dos erros de avaliação, um dos principais é o efeituá-lo, ou efeito ralo, né? Professor, tem professor que fala efeituá-lo, tem professor que fala efeito... Não importa o que o professor fala. Não é prova, você não vai fazer uma prova oral, né? Importante você saber, se você ver essas 4 letrinhas juntas aí, você vai conseguir acertar a questão. Quer ver? Consiste em deixar que uma característica de um indivíduo encubra todas as demais... Gente, importantíssimo. Efeituá-lo é o seguinte, ó. O cara é ruim em tudo. Ele é ruim em vendas, ele é ruim em relacionamento interpessoal, mas ele é nota 10 em chegar pontualmente. Ele bate o ponto dele certinho, ele chega no horário certo, sai no horário certo. E o chefe só vê isso. O que vai acontecer? Ele vai avaliar o cara bem por causa de um aspecto. Então, consiste em deixar que uma característica de um indivíduo, importantíssimo também, encubra todas as demais características. Dessa forma, um certo atributo é usado para formar a impressão geral sobre a pessoa ou situação. O efeituá-lo tende a influenciar na percepção sobre o avaliado negativamente ou positivamente. Outra coisa importante, ó. O efeituá-lo ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. O cara é bom em tudo, mas tem um detalhezinho que ele é ruim. E esse o detalhezinho que ele é ruim, reflete a avaliação dele como toda negativa. Então, o efeituá-lo ele pode ser tanto negativo, avaliação negativa, quanto positiva. E resulta em generalização,
oriundas de informações insuficientes. Presta atenção, efeito halo consiste em deixar uma característica de um indivíduo. Veja que não é avaliação em grupo, não é avaliação da equipe, é do indivíduo. Professor, por que o senhor está destacando isso aqui? É importante, ó. Você vai ver, porque tem um outro erro de avaliação que é parecido com o efeito halo. Ah, é, professor? Parecido. E com essas palavras-chave que eu dei para você aqui, você consegue matar a questão. Quer ver? Tendência central. Professor, que erro que é esse tendência central? Tendência central é aquele avaliador sabonete, tá? Quando for intencional, né? Ele vai dar nota 7 para o cara. De 0 a 10, eu vou dar 7 para o cara passar. Ele não está se comprometendo com a pessoa e também não está se comprometendo com a organização. Lá no futuro, se alguém falar, opa, esse cara aqui, ó, é horrível esse cara para trabalhar. Não, eu dei 7 para ele, ó, lá 3 anos atrás. Aí o cara, tá, pode ser. Aí o cara, ou o contrário, né? O cara é maravilhoso. Não, dei nota 7 para ele, ele veio melhorando, né? Então, o avaliador sabão que faz a tendência central. Nesse erro, o avaliador tende a atribuir notas médias. Então, a palavra-chave aqui, notas médias aos avaliados por medo ou insegurança. O avaliador deixa de atribuir notas muito baixas para não prejudicar o avaliado ou muito altas para não ter que justificá-las lá no futuro. Então, eu faço o quê? Eu faço a tendência central, notas médias. É um erro que acontece. Erro de leniência. Erro de leniência é a incapacidade do avaliador de diferenciar desempenhos. Olha só. Avaliando todos positivamente. Ó, avaliando todos. Veja que não é um indivíduo. Veja que a leniência, às vezes, pode se confundir com o halo. Mas, professor, qual que é a expressão-chave do halo? Deixa eu até voltar lá, ó. Consiste em deixar uma característica de um indivíduo. A leniência é a incapacidade do avaliador de diferenciar desempenhos avaliando todos positivamente. Olha, e veja outra coisa. Na leniência eu não tenho avaliação negativa. A avaliação sempre é positiva. Efeito halo pode ser tanto negativo quanto positivo. Consiste apenas em dizer que coisas boas sobre avaliados. Parte dos pressupostos de que as pessoas são boas e diferem um pouco uma das outras, né? Então, leniência é passar a mão na cabeça. Professor, o que é o contrário da leniência? A severidade. Quando avalia seus empregados todos de forma o quê? Negativa. Eu chamo esse erro de severidade, né? Então é o contrário. Veja que lá no halo pode ser tanto negativo quanto positivo. Tá? Aqui quando eu estou falando dos empregados, não estou falando do indivíduo, estou falando de todos como geral, eu estou sendo o quê? Severo, severidade. Um erro também que é muito comum, esse erro aqui, que é o erro da recenticidade. O que é o erro da recenticidade? É o erro daquelas coisas que são recentes, né? Ocorre quando o avaliador se apega aos fatos mais recentes. Por isso que é recenticidade. Uma forma de evitá-lo seria adotar uma prática e realizar anotações frequentes, que é a dica, né, para avaliação de desempenho. Uma das críticas que tem é que ela não pode ser para um dia específico ou um mês específico de avaliação. Pode ocorrer o quê? Erro de avaliação, chamado erro de recenticidade. Só dá um exemplo aí, o cara veio o ano todo cumprindo meta, vamos dizer que é vendas, né? O ano todo, chegou novembro, caiu. O desempenho dele foi péssimo. A avaliação dele em dezembro. O avaliador dele lembra do quê? Do fracasso dele recente. Vou avaliar ele quê? Mal. E o contrário também, o cara veio ruim o ano todo. Chegou em novembro, ele arrebentou. Aí o avaliador vai enxergar o quê? Essa última foto dele. E vai avaliar mal também. Tá? Então, uma forma de se amenizar o erro de recenticidade é fazer o quê? Anotações frequentes. Erro de primeira impressão. Né? Aquela primeira impressão é que fica, né?
avaliada como a percepção inicial que teve sobre a pessoa, né? O avaliador tem que tentar se concentrar no período atual e não em avaliações passadas, já que as pessoas mudam e merecem obter créditos por seu desenvolvimento profissional. Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.